Olá, começa agora mais um Mundo Animal, o nosso espaço na TV Mundo para os queridos bichinhos. Hoje estamos aqui no Instituto Butantan para falar sobre um animal ao qual muitas pessoas temem, a cobra. Oi, estamos aqui com o Giuseppe no Instituto Butantan e vamos conversar com ele a respeito de quando foi fundado o Instituto, quais são os fundadores. Tudo bem, Giuseppe? Tudo bom. Prazer receber vocês aqui. O pessoal com certeza tem a curiosidade de saber há quanto tempo que tem o Instituto, quem foram os fundadores, qual foi a ideia inicial, né, para ser fundado o Instituto. Você podia falar para a gente um pouquinho? Posso. O Butantan hoje ele tem uma marca registrada que é ligada às cobras, né? O pessoal fala Butantan, pensa em cobra. Só que a história não é bem assim, não. O Butantan começa de uma outra forma. O Butantan ele nasce num momento de crise na saúde pública. Basicamente, 1901 é a data oficial de começo. Ele começa um pouquinho antes. Então, como é que começou essa coisa toda? No final do século retrasado, em 1898, 99, estava acontecendo um problema sério em Santos. Muitas pessoas com febre, muitas pessoas doentes e gente morrendo. O governo ficou preocupado que estava se alastrando demais, chegou até aqui em São Paulo, e aí, com a preocupação de muita gente doente, chamou um dos seus médicos sanitaristas e pediu para ir lá ver o que estava acontecendo. E esse médico, por acaso, era Vital Brasil, um recém-formado médico, que se tornou médico sanitarista. Ele foi lá para Santos ver o que estava acontecendo e ele fez o diagnóstico do problema. Era a peste negra ou a peste bubônica. A peste negra é um problema sério que já atingiu a humanidade algumas vezes e voltou a aparecer aqui em São Paulo. O que estava acontecendo naquela época para aparecer a peste negra aqui em São Paulo? Estava acontecendo as grandes migrações. O Brasil estava recebendo ondas de imigrantes que vinham lá da Europa. E vinham em navios. A travessia do Atlântico demorava aproximadamente 30 dias, abarrotados de gente, e naquela época era bem diferente, os navios vinham carregados de gente e de ratos. E quem transmite a peste a pulga que está lá, junto com o rato, e vai para as pessoas. Bom, com isso, o governo preocupado, as autoridades sanitárias preocupadas, bom, tem que resolver. Não dava tempo de buscar o soro antipestoso na Europa. Então, teve que ser feito aqui. O Vital Brasil já conhecia o processo, a autoridade já conhecia o processo de produção desse soro. O governo resolve adquirir uma área que, por acaso, era uma fazenda, né? Essa fazenda ficava distante do centro de São Paulo, que era lá dos lados da Paulista para frente, e tinha um divisor natural, que era o Rio Pinheiros, e aí compra uma fazenda que é essa daqui, que é esse espaço que nós estamos hoje. Era chamada Fazenda Butantan. Era uma grande fazenda que tinha gado, tinha cavalos, e aqui, num pedaço muito pequeno, que era uma pequena cocheira e um laboratório improvisado, o Vital Brasil fez o quê? Ele começou a produzir as primeiras doses de soro antipestoso e resolveu o problema. Agora, o que tem a ver o Butantan com as cobras? O Vital Brasil, antes de vir para São Paulo, ele já se interessava pelo problema do acidente com serpentes, porque ele nasce numa cidade de Minas e ali ele queria saber como é que acontecia o acidente, como é que tratava. E ele via isso acontecer, só que o desdobramento do acidente era diferente. E aqui ele deu continuidade a esse interesse dele e, em seguida, começa a trabalhar com as cobras e produzir o soro para as cobras. Então, assim, inicialmente, o intuito do governo de abrir, de fundar, era para combater a peste. E aí, na sequência, devido ao interesse próprio do Dr. Vital Brasil, ele deu início, então, com o trabalho com serpentes. Exatamente. Essa que começa, que é a nossa história, é o começo de tudo. A partir daí, o Vital Brasil resolve estudar as cobras e entender como é que era esse processo. Na Europa, já havia sido descoberto o soro para cobra, só que com um pequeno detalhe. Quem descobriu o soro lá achou que aquele soro servia para qualquer tipo de cobra. Por quê? Cobra, uma coisinha comprida, para o leigo é tudo a mesma coisa, e não é verdade. O Vital Brasil tem acesso a esse soro, ele testa em relação aos nossos animais, e ele descobre que não.
Ele descobre que o soro tem que ser específico. Agora, tem uma coisa curiosa. Naquela época, ninguém deu crédito ao Vital Brasil. Só depois é que falaram, nossa, ele tem razão, o soro tem que ser específico para o tipo de cobra. E aí ele começou aqui mesmo a fazer o soro específico para os tipos diferentes de cobras que existiam aqui no Brasil. Exatamente. Aí ele começou a trabalhar com cascavel, em seguida com jararaca, e assim vem até hoje, diversificando os tipos de soro para diferentes tipos de animais venenosos. Então, são para cobras, hoje nós temos para cobras, aranhas, escorpiões e até lagartas. E, especificamente falando um pouco das cobras, elas, assim, vocês recebem cobras aqui de pessoas que, por exemplo, foram mordidas, a pessoa tem que vir com a cobra dela, ou vocês recebem uma cobra, a pessoa encontra, quer saber que tipo de cobra está infestando a casa dela e tudo mais, eles podem encaminhar para cá? Como é que é feito isso? Bom, ao longo da história, tiveram algumas mudanças, né? Aconteceram algumas mudanças. A gente tem que voltar um pouco no tempo para entender. O Vital Brasil, para poder conseguir veneno para estudar as cobras, ele precisava receber os animais. Então, ele fez campanhas. Com essas campanhas, o Butantan recebeu animais de várias partes. E aí começou a estudar bastante as cobras em si. Isso vem até hoje. Então, todo mundo que encontra uma cobra, seja na sua casa, no seu sítio, na sua fazenda, não importa onde, ele pode trazer para cá e aqui vai ser identificado e encaminhado para algum lugar. Legal. Gente, a gente volta daqui um pouquinho com mais Mundo Animal para vocês.